Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de segunda-feira, hoje dia 25 de março. E os destaques que nós preparamos para a edição de hoje são: extrema esquerda promove atos anti-Bolsonaro e poucas pessoas aparecem. Fim da novela Marielle Franco. Até que enfim, né? Enterraram a moça. Saúde de Bento Gonçalves, um caso de alerta. Hoje saberemos qual será o semifinalista do Campeonato Gaúcho. O valor do chocolate está em alta aqui na Serra Gaúcha. E a Feira do Peixe Vivo aí começa nessa quarta-feira na Praça Centenário. Estas são algumas das informações que traremos hoje no Jornal Últimas Notícias com a apresentação de Ednei Paine. Falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias e a gente sempre inicia com o bloco Entendendo a Política. E hoje vai ser pesado, hein, pessoal? Vamos falar que nesse final de semana houve um ato de esquerda ou uma manifestação lulista que não funcionou bem como eles estavam esperando. Os partidos de esquerda estavam planejando aí uma manifestação próxima àquela que os bolsonaristas fizeram na Avenida Paulista no dia 25, em que o presidente Jair Bolsonaro trouxe aí muita gente, aí milhares de pessoas estavam nas ruas, sem baderna, sem manifestação armada, foi um ato de pura espontaneidade. E lembrando, né, que a Globo nem mostrou isso. Bom, não vem ao caso, né? Cada órgão de imprensa tem que ser neutro. E não é o que a Globo faz, então a gente já sabe disso, então não vamos comentar. Bom, cada um que foi naquele ato do dia 25 custeou seus próprios gastos, ao contrário do que aconteceu no sábado. No sábado tinha alguns banzos ali, alguns ônibus que trouxeram aí essa galera para esse ato, né? Zé Dirceu, você lembra desse nome? É um homem que foi condenado por várias instâncias na Operação Lava Jato, lembra? Ele levou uma grana furiosa, ele era contador do PT, né? Nem sei se é essa palavra, né? Mas ele era o cara do marketing que pegava a grana. Bom, afinal, ele agora... Você sabe, né? Ele ainda trabalha no governo, né? No governo de Lula, E ele veio ao público falar que uma manifestação não tem nada a ver com a outra. Mas não era isso que a galera estava planejando, né? Isso depois que tudo falhou. Os mais de 60 milhões de pessoas que votaram no Lula não apareceram na manifestação. Os mesmos que não acompanhavam as lives do presidente, e por isso ela foi cancelada, né? Nesse mesmo ato, a presidente do PT, a Gleisi, falou que Lula nem precisava estar nessa manifestação, né? Bom, vamos botar os pingos nos is. Em São Paulo, até eu tenho aqui a manifestação de São Paulo, dá uma olhada, eu tenho imagens, né? Aqui, ó. Dá uma olhada lá em São Paulo, pessoal da CUT, dos sindicatos, mas pessoal de fora aí que votaram no Lula por votar, não que recebem uma graninha, né? Aí se você recebe uma graninha, é claro que você vai lá. Se você trabalha, se você é assessor de um vereador do PT, se você é assessor de algum político ligado à esquerda, é claro que você vai, né, fazer a sua fezinha. Mas quem votou no Lula, né, não estava lá. Quem votou por votar, por achar que ele era melhor, não estava lá, hein? Nem lá em São Paulo, nem em Recife, Salvador ou em Curitiba.
A Glaze, na realidade, botou culpa na chuva, disse que estava chovendo. Não sei, aqui não choveu. Também deu BO, né? Lá em Curitiba, né? Curitiba diz que foi bem feio o negócio, pois poucas e quase nenhuma dos ativistas aí de extrema esquerda participaram dos atos. E deveriam ir, né? Deveriam ir, pô, se você votou no Lula, vai lá apoiar o seu presidente, né? Também no final de semana teve o capítulo final da morte de Marielle e seu motorista Anderson. Uma novela que durou 6 anos, que coisa, hein? E o resultado informa que os mandantes estavam sempre nos palanques dos partidos dos trabalhadores, junto com Lula e Dilma. Que coisa, né? Aonde estão os esquerdistas que diziam que os culpados da morte de Marielle estavam ligados ao ex-presidente Bolsonaro? Ao seu filho? Será que eles sabem que isso é fake news? Ou Alexandre de Moraes não diz que isso é uma fake news? Será que ele vai se impor ao caso? Lembrando que uma vez escapou da boca de um dos ministros do Supremo, que eu não vou falar aqui, para ele não estragar o meu vídeo, né? Que a culpa era do Bolsonaro e do seu filho. Fugiu da boquinha aí desse ministro que não gosta muito do Bolsonaro. E na realidade os culpados são, de acordo com a Polícia Federal, né? Os irmãos Brazão. Um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Será que agora eles vão ser punidos? Será que eles estão do lado do amor? Mais uma questão aí envolvendo o STF aí no final de semana, né? Na questão da multa, sabia que Bolsonaro tem que pagar uma multa de R$70 mil por conta aí de uma propaganda indevida na última eleição? Alexandre de Moraes estipulou aí R$70 mil. Aí o ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo. Recorreu para não pagar a multa, né? E adivinha só quem caiu para julgar a proposta? Sim, ele, Flávio Dino. E o ministro decidiu contra. Será que foi porque um dia ele disse que seria um juiz comunista? Ele mesmo que falou isso, olha aí no Google que vocês vão ver. Ou porque ele era subordinado ao Lula, que ele votou contra, né? Então são questões que só no Brasil existem. Se a galera não acabar com algumas brigas e picuinhas, o governo do amor vai se tornar o do ódio. E a coisa vai ladeira abaixo, com certeza. Esse foi o bloco Entendendo a Política, como se isso fosse possível, né? Mas a gente, na medida do possível, vai sim mostrando para vocês o que acontece no cenário político bem de cima do muro, tá? Agora vamos passar para o bloco esportivo. No bloco esportivo hoje tá demais, hein? No bloco esportivo aí hoje à noite entra em campo o Internacional, valendo vaga aí para a final do Campeonato Gaúcho, hoje às 21h45, horário bem diferenciado, claro. É segunda-feira, né? A galera sai do serviço 5 e pouco, 6 horas, até chegar em casa, tomar um banho, vestir a farda e ir pro campo, tem que ser às 21h45, né? E no final de semana, nada de folga para os atletas colorados. Foi um final de semana de treinamentos intensos. Para o técnico Eduardo Cudê observar bastante aí, para que ele tenha em mente o time que entrará em campo hoje à noite. O goleiro Rocher já se recuperou bem da lesão na costela. E também vem fazendo os trabalhos com a equipe. Mas a tendência é que Anthony, aquele gurizão, eu acho que é ele que vai entrar em campo hoje. Bom, no ataque nós temos informações do tratamento de Enervalência. Está seguindo aí um efeito muito grande, né? A terapia que ele está fazendo aí está muito bem. Tendência muito grande dele começar a partida hoje, né? Pois ainda está em aberto, né? Se ele vai entrar hoje em ação já no primeiro tempo.
Lembra aí que a partida aí em Caxias do Sul foi 0-0 e se persistir esse resultado, a partida vai para pênalti. Então o Inter tem que seguir com força máxima. Pois tem Ener Valencia, que até então é uma dúvida. Eu acho que vai, né? Se ele não tiver dores no pé, senão não adianta, né? Não adianta usar o jogador agora e não usar ele nos outros campeonatos que são mais importantes. Não que o Campeonato Gaúcho não seja importante. O Inter precisa vencer um gauchão, faz 7 anos que não ganha. Tem que reformular aí a sua prateleira de troféus. Bom, o Ener Valencia, na realidade, ele está seguindo bem o tratamento, mas ele não treinou nos últimos dias. Lucas Alário tem dores no joelho e vai se tratar na Argentina. Então também não tá. Fernando e Borré, Necapau, chegaram atrasados aí, não podem atuar no gauchão. A tendência, então, é que se Ener Valencia não jogar, o Luca entre na partida dele, jovem Luca, né? Mas tem feito aí umas partidas excelentes. Esse jogo de hoje será transmitido pela RBS TV, canal aberto, tá? A partir das 21h45. E depois dessa partida, o Grêmio e Caxias decidem outra vaga amanhã, pouco mais cedo, né? Às 21 horas. Sem transmissão da TV aberta. A transmissão será pelo Sport TV, pelo canal pago. E lembrando que a primeira partida o Grêmio ganhou de 2-1, então os tricolores têm a vantagem do empate, coisa que o Inter não tem, tá? Vila Sante era ausência aí nessa partida e será um acréscimo à partida, na realidade, pois ele iria fazer um amistoso na Rússia com a seleção paraguaia, mas o jogo foi cancelado contra aí um ataque terrorista que aconteceu em Moscou. Então eles picaram a mula, saíram de lá, voltaram para seus times, suas nacionalidades referentes. Então ele já está em Porto Alegre City e sim acrescentará sabedoria a esse jogo. Amanhã voltaremos sabendo aí quem estará na final do Gauchão 2024. Será que vai ser Inter? Será que vai ser Juventude? Metade vão estar torcendo, metade pro Inter e metade pro Juventude. Vão secar, né? Esse foi o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo, você sabe, tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando uma força aqui no jornal Últimas Notícias. Voltando ao nosso jornal, né? Fizemos uma reportagem na sexta-feira aí sobre uma questão muito importante, a saúde no município. Uma pauta que me deixou muito triste. Pois até então a saúde do município, de acordo com a administração pública, era boa. Olha as imagens que eu tenho uma imagem aqui do prefeito com uma menção honrosa em suas mãos. Esse é o nosso prefeito sendo reconhecido pela emissora, pela TV Band, como a cidade de Bento Gonçalves, tendo a melhor saúde pública do estado do Rio Grande do Sul. Não sei se o caso é para comemorarmos, pois todos os dias nos chega um relato da falta de atendimento, da demora nos postos de saúde, que tem que ir de madrugada. Na sexta, pessoal, para quem não viu o Jornal da Sexta, entre aí nesse QR Code que tá aqui, ó. Entre lá e veja essa reportagem que a gente fez na sexta. Nós divulgamos aqui um caso específico
daquela menina de 10 anos que foi atendida no mínimo 4 vezes por 4 médicos diferentes, 2 na UPA e 2 no PA São Roque. E o martírio da menina durou 4 dias, pois nenhum deles se dispuseram a fazer um exame de apendicite na menina. Nenhum deles identificou que a menina estava com 4 vezes mais o volume do que um adulto na apendicite. E digamos de passagem, né? Que é bem maior uma apendicite de um adulto do que de uma criança. Então o pai, desesperado, pois levou 2 vezes no PA São Roque, levou 2 vezes na UPA e eles diziam que era uma virose. Então o pai foi procurar ajuda particular. Deve ter feito alguma coisa, vendido alguma coisa, pedido emprestado uma grana. E foi constatado o problema ali, que era apendicite da menina. E 4 médicos da UPA e do PA São Roque não descobriram isso. Fizeram esta operação então na quarta-feira. E desde então a menina está instável na UTI pediátrica do Hospital Tacchini. Mas a minha preocupação, o que me deixou muito triste é que não é só por essa menina. Eu também passei por alguns problemas aí. E algumas pessoas que são mais desafortunadas, que não têm conhecimento para onde correr. O que fazem essas pessoas? Existem muitas. Em qualquer lugar do mundo existem pessoas desinformadas. E desde sexta-feira nos tem chegado muita reclamação sobre atendimento de saúde no município. Então, com essa pauta, nós queremos alertar as autoridades competentes sobre esse quesito. Dar uma atenção a mais na saúde do município. Pois essa questão se refere à vida humana. Não é uma questão que podemos deixar de lado. Uma estrada que tem que patrolar. Dá para deixar para outra semana, num dia que não chove. Não, são vidas humanas. A pessoa que vai na UPA não vai lá para olhar os médicos, para ver as enfermeiras, dizer um alô. Então fica aí o nosso alerta, tá? Se tivermos outras informações aí, vamos apresentar sim. Quem tem papas da língua é o grupo do Serginho Moá. Nós aqui não temos. Vamos a um pequeno comercial da Harmony e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem o oferecimento de Harmony Sonorizações e Natal Fitness, tá? Vamos falar agora de coisa doce, de coisa boa, coisa ruim. Já passou aí, né? Nesse jornal aí pra caramba. Nesse próximo domingo teremos a Páscoa, uma celebração religiosa que vem dos primórdios do tempo, da época de Moisés da Bíblia, lembra? Quando ele atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus, fugindo da escravidão do faraó. Depois chegou a Era Moderna, ou seja, depois de Jesus é a Era Moderna. Essa data é comemorada a ressurreição de Jesus. Ele foi morto pela crucificação na Sexta-feira Santa e, é claro, cada um tem a sua crença e ele reviveu no domingo de Páscoa. Claro que eu estava dizendo, né? Todo mundo tem a sua crença, todo mundo tem a sua visão do que acreditar ou não. Mas a pauta que nos interessa é dos tempos atuais. Nem vamos falar da Bíblia, né? Isso foi só para você entender, ter um pouquinho de entendimento, né? Foi adicionado à crença da Páscoa a doação de ovos de chocolate. Você não dá ovos de chocolate para seus filhos, seus afilhados, pai e mãe?
Então o mercado das guloseimas alavanca nessa data. Os supermercados estão lotados de chocolates para todos os lados, mas o que deixa os pais de cabelo em pé é o valor dos produtos. Sabemos que de um ano para o outro os valores são reajustados. E nesse ano não está sendo diferente, pois os ovos de chocolate aqui em Bento Gonçalves sofreram em média um reajuste de 15%, fazendo com que se repita uma tendência que venha se sustentar ano a ano. Você não ouve falar aí que baixou o chocolate? Sempre aumenta, né? Pois o preço do cacau... Você está assistindo aquela novela da Globo? Tem uma novela da Globo aí que tem cacau. E o preço desse ingrediente para o chocolate cresceu 35%. Isso do ano passado para esse ano, hein? Se o ano passado estava, sei lá, R$100 o quilo, esse ano passou para 135. Isso impacta diretamente nos custos da produção do chocolate. No ano passado, segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços, Turismo, o varejo brasileiro faturou cerca de 2,5 bilhões com ovos de chocolate. Em paralelo, a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolate registrou um aumento de 6% na produção ao longo do ano passado, 2023. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, que é o ABICAB, a previsão é de que sejam disponibilizados 58 milhões de unidades nas prateleiras de estabelecimentos comerciais e lojas virtuais aí de todo o país. Conforme o Bento Gonçalvense, o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, a AGAS, o Antônio Longo, que também é um dos proprietários da rede Apolo de supermercados, Bento deve ter, no mínimo, aí uns 6 Apolos, né? Ele tem toda a propriedade para falar desse assunto. E, segundo ele, não há expectativa de crescimento de vendas, disse o dono do Apolo, né? Em comparação ao ano passado. Ele projeta que vão vender mais ou menos a mesma coisa. Pois esse ano a Páscoa vai ser em um final de semana antes do pagamento dos salários. Você já tinha pensado nisso? Isso vai dificultar um pouco mais as compras de última hora. Mas também vai facilitar depois aí todo aquele chocolate que fica aí naquela promoção. Vai facilitar depois. Então o que vale sempre é pesquisar, pois o preço do doce está cada vez mais salgado. Deixa eu tirar minha imagem da frente, você sabe, sempre que esse jornal, ele é ao vivo, às vezes eu não olho para vocês aí na tela, mas eu estou sempre ligado porque ele é ao vivo, eu tenho que botar música. Eu tenho que botar os comerciais, botar os vídeos e tudo. E falar ainda, né? Bom, a imagem de fundo se refere ao alimento mais utilizado pelos católicos nesta sexta-feira. O peixe, sexta-feira santa, né? O peixe. E tradicionalmente a capital do vinho sempre promove nessa época a Feira do Peixe Vivo. Ela está chegando em mais de uma edição. A feira iniciará na próxima quarta-feira, dia 27, hoje é dia 25, e segue até sexta-feira, dia 29, na Rua Félix da Cunha, junto à Praça Centenário. Dentre as espécies disponibilizadas lá estão carpa capim, carpa cabeça, grande carpa húngara, carpa prateada, pacu e a tilápia. Deu água na boca? Então é só se adiantar, correr lá para o centro da cidade a partir de quarta-feira e não passar fome nesses dias. Esse é o Jornal Últimas Notícias, edição do dia 25 de março. Nos encontraremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!